Aqui nessa atividade a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão das capitais do nosso país, tá bom? A questão da formação do Brasil, que a gente já estudou um pouquinho, e vamos ver essa questão. Olha só o que é que temos aqui, que é a pintura, né, da Fundação de São Vicente, é o título da pintura que a gente já estudou, né, a Fundação de São Vicente, que é uma pintura de Benedito Calixto, né? E essa pintura ela foi feita em 1900, não é isso? A data da pintura. Mas a gente já viu que a questão de São Vicente foi a primeira cidade do Brasil e ela foi formada antes desse período, né? Ele trabalhou essa pintura, ele fez essa pintura a partir de imagens, de textos, digamos assim, que ele ou teve contato, explicando como foi a formação da cidade. Ele, a partir desses textos, desses documentos, ele fez a formação ele fez essa pintura. Necessariamente ele não estava lá, tá bom? Na cidade de São Vicente para fazer essa pintura. Então aqui a gente tem a questão dos portugueses, a imagem das naus aqui, os índios aqui, olha, as aldeias dos índios, o contato com os brancos, tá vendo? Com os portugueses. E a partir disso, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa formação e questão de datas, né? Depois da questão da chegada dos portugueses, a primeira cidade que foi São Vicente, mas mais para frente teve a questão da cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do nosso país, tá bom? Então, temos aqui a questão de Salvador ter se tornado a primeira capital, né? Todo o desenvolvimento de Salvador, a questão das casas, né, que a gente já estudou, a questão das fachadas da casa, que parecia muito com as casas de Portugal, né? A questão da relação com a igreja, né? A questão aqui da cruz, da igreja católica, né? Mas principalmente a questão da importância de Salvador para os portugueses naquele tempo, a questão da chegada deles e toda essa formação e que veio a se tornar a primeira capital do Brasil, tá bom? E depois a gente viu também, em outras aulas, a questão da construção, né? Construção de ruas e praças em Salvador, se parece muito com as de Lisboa, em Portugal, né? A gente já viu isso, que as ruas aqui, ó, no Largo do Torreiro, em Salvador, parecem muito com essas construções, que são bem mais antigas aqui de Portugal, tá vendo? Então, as nossas cidades brasileiras e principalmente Salvador receberam muita influência na arquitetura, nas construções, nas praças, nas igrejas, da questão dos portugueses, tá certo? Isso também devido à vinda de Tomé de Souza para essa questão do governo e tornar Salvador a primeira capital do Brasil, tá certo, pessoal? E aqui a gente vê exemplos de imagem da arquitetura, né? As fachadas, ó. Temos aqui o Pelourinho em Salvador, né? E veja como as fachadas do Pelourinho, as cores fortes, a construção, ó, das janelas, esses tipo alpendrezinhos, né? Onde tem essa questão da semelhança de parecer com a rua Dom Pedro V, né, em Portugal. Tá vendo como se parece? Então essa é a influência que a construção do nosso país recebeu dos portugueses. E mais para frente a gente viu em outras aulas também a questão da formação da segunda capital, né, do Brasil, que de Salvador passou para o Rio de Janeiro, né? Onde tinha a questão do forte, ainda foi construído a questão da Fortaleza São João, né? Aqui ó, o forte, que fica ao lado do Pão de Açúcar, né? Daquele monumento que quem vai ao Rio de Janeiro frequenta muito, vai conhecer, ver, né? E esse forte foi construído ao lado pelos portugueses e
que depois da construção, com a construção desse forte, toda aquela questão dos portugueses à época, eles transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá bom? Então a gente viu essa importância da construção dos fortes, dos quartéis, para a questão das formações das cidades no período do governo de Portugal aqui no Brasil, pessoal. E a partir disso, depois disso, com muito tempo depois, temos a transferência do Rio de Janeiro para a capital Brasília, né, onde a gente tem a nossa capital até hoje, a nossa capital atual. Aí o texto diz aqui, olha, durante seu governo, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu mudar a capital do Brasil para o interior, né, para o interior do Brasil. O objetivo da mudança era integrar as várias partes do país, então deixando a capital no meio do país, né? A ideia não era nova, mas foi o governador Juscelino que liderou a construção de Brasília. A cidade foi planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, foi quem desenharam a construção de Brasília. Para vocês que veem nos jornais, nas notícias, vem aquelas construções do Congresso, né, dos palácios da presidência, né? Todos aqueles desenhos daquelas construções bem diferentes vieram de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Mas, para que sua ideia de mudança de capital se transformasse em realidade, foi necessário milhares de pessoas vindas de vários cantos do país para trabalhar, que trabalhassem muito durante 4 anos seguidos, de 1956 a 1960, esses 4 anos para construir toda aquela cidade, toda Brasília, tá bom? Os trabalhadores que construíram Brasília vieram daqui da nossa região, nordestinos em sua maioria. Eram chamados de candangos. Graças principalmente a esses trabalhadores, os chamados candangos, Juscelino pôde inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960. Aí pensando nessa questão da dificuldade que teve todo esse planejamento, de planejar e construir Brasília, da importância dos nordestinos para a construção da capital, vocês vão responder junto com tudo que a gente já estudou das questões sobre os outros tempos, né? De Salvador capital e Rio de Janeiro capital, para responder as questões seguintes, pessoal. Aqui a gente tem a escultura que fica logo em frente a Praça dos Três Poderes, né? Onde tem a escultura dos candangos, em homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília, olha só. Tem esculturas de Bruno Jorge, chama-se Candangos, tá bom? A partir dessa análise dessa imagem, vamos à próxima atividade, pessoal. Onde você vai relembrar o que a gente já estudou sobre Salvador, Rio de Janeiro, e hoje sobre Brasília para responder essas datas de fundação, tá bom? Preencha os dados que faltam na linha do tempo das capitais do Brasil. A primeira capital do Brasil foi qual? Que a gente já estudou. Então você vai colocar o nome dela aqui. E a data que ela foi dada como capital está lá no textinho, lá naquele primeiro texto que eu expliquei no vídeo. Então você volta lá e faz essa questão da data e o nome da cidade, tá bom? Depois disso a gente vai para, sempre lembrando de analisar também a imagem. Qual é essa imagem aqui? Lembra qual é a cidade? A primeira capital do Brasil? Veja aí. Depois a segunda imagem. Qual é essa cidade que foi a segunda capital? Foi a mudança da capital. Para que cidade aqui? Aqui tem o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Qual é o nome dessa cidade? Escreva aqui. E qual a data que foi transferido daquela outra cidade, foi a primeira capital, para essa cidade aqui? Qual foi a data? Tem também um textinho sobre essa cidade aqui que eu já falei, tá bom? E para terminar, a gente tem a questão da capital atual, né? Qual a nossa capital atual? Foi construída principalmente pelos nordestinos,
idealizada, lutada por Juscelino Kubitschek e desenhada por Niemeyer e Lúcio Costa. Pense no nome da cidade, escreva aqui e a data que foi a inauguração da cidade, né? A data da inauguração e mudança para essa capital. Depois, posta lá no grupo as respostas e áudios explicativos.